Boa tarde aos que estão chegando. Esse é o nosso webinar sobre a retomada segura, né, das atividades, com foco no segmento da hotelaria. Sejam bem-vindos. À medida que forem entrando, eu gostaria que falassem no chat para a gente ter uma noção de quem está participando, de qual cidade você é, e assim a gente vai poder fazer mais do que um webinar, uma roda de conversa, né? E o que a gente quer é que seja o mais interativo possível. Perfeito, a gente vai... Vamos dar prosseguimento. Então, boas-vindas, né, a todos que estão aqui. É importante a gente frisar que esse webinar ele vai ficar gravado na nossa plataforma. Aqueles que queiram acessar, depois é só entrar na nossa loja do Sebrae, nossa loja virtual, e daí terá acesso à gravação. Quem está participando também vai ter direito a um certificado digital, que será disponibilizado após o webinar, né? Após a transmissão, ele vai ficar disponível. Como eu falei ainda há pouco, o chat é um instrumento importante para a gente saber de onde vocês são, para a gente ver as perguntas. E se porventura a gente não conseguir responder todas as perguntas durante o webinar, posteriormente a gente entra em contato e encaminha as respostas. A nossa conversa, né, nessa nossa roda de conversa, ela vai ter a duração de 1 hora. E aí as perguntas elas vão ser feitas nesse tempo estimado, tá? Por ordem de chegada. Bom, para quem não me conhece, eu sou Flávia Nadler, sou analista do Sebrae Maranhão. Trabalho com projetos do turismo, em especial há 6 anos aqui na Rota das Emoções, né, em específico na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e da área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Então, os municípios de Barreirinhas, Santa Maria do Maranhão, Paulino Neves, Tutóia, Araioses, São Luís estão no escopo dos projetos trabalhados aqui na região. Hoje, comigo, a gente tem a colega Sandra, que vai se apresentar agora também. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui junto com vocês. E como a Flávia me apresentou, meu nome é Sandra, também faço parte da equipe de analistas do Sebrae Maranhão, atualmente em Balsas, a região da Chapada das Mesas. E acompanho há 2 anos ações que venham contribuir com a turma do turismo nessa região, nesse destino, que ainda está em desenvolvimento, mas é um dos destinos que, quando vocês puderem, venham conhecer, para quem não conhece. E aí, essa oportunidade muito interessante de estar a gente fazendo esse bate-papo hoje aqui com a nossa colega Flávia e também com a Ana Clélia, que é uma das nossas gestoras da carteira de turismo a nível nacional, certo? Isso mesmo. Então, nosso webinar Boas Práticas para o Pós-Pandemia, né, focado aí no segmento de meios de hospedagem. E hoje a gente tem essa guerreira, né, que é a Ana Clévia. Por coincidência, o sobrenome dela é Guerreiro, né? Isso. E a Ana, ela é nordestina, é cearense, né? E além do turismo, uma das causas que ela abraça é o empoderamento feminino. Ela tem, assim, paixão por leituras e viagens. E eu já estou aqui começando a apresentar ela e percebam que eu não fui no currículo profissional, eu fui da pessoa, né? Que geralmente as pessoas têm a mania de se apresentar e começa pela profissão, né? Sendo que tem muito mais por detrás disso. Então, pelo fato das viagens ser algo tão marcante na vida de Ana Clévia, ela optou por se especializar em turismo, com visão de desenvolvimento territorial, e aí ela é mestra em gestão de negócios turísticos pela Universidade Estadual do Ceará, e ela tem formação em hotelaria e gastronomia, com estágio prático na Itália. E também vale a gente ressaltar que ela tem experiência em elaboração e implementação de políticas públicas em turismo, com destaque para a coordenação do Programa Nacional de Regionalização do Ministério do Turismo,
e atualmente ela é coordenadora de turismo na unidade de competitividade do Sebrae Nacional. Ana Clévia, seja bem-vinda. Bom demais estar aqui nesse webinar com você, te escutando, trocando ideias. A gente sabe que você tem uma experiência aí vasta de campo, de planejamento, de estratégia, né, em matéria de turismo. Então, seja bem-vinda. A gente sabe que a maior parte do público aqui vai ser do Maranhão, mas também surgem pessoas de outros estados, e isso é muito, muito importante, né? O Brasil, ele é plural, a gente tem realidades diferentes, a gente precisa se conhecer melhor, né, o território, porque se conhecendo a gente acaba assimilando práticas, fazendo esse benchmark, né, e caminhando aí rumo a esse desenvolvimento. Então, seja bem-vinda. Flávia, Sandra, obrigada pelo convite. Luiz Walter, eu me sinto assim muito prestigiada em ter sido convidada por vocês para esse webinar. Maranhão é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu nunca esqueço a imagem dos Lençóis, ainda não conheço a Chapada das Mesas, mas eu tive, infelizmente, há muitos anos atrás nos Lençóis, e fico feliz de estar interagindo com vocês, que são minhas colegas do Sebrae. Sei que aí tem um empresariado muito interessante. Tive a oportunidade, a convite do Luiz Walter, participar no momento que vocês estavam discutindo aí os protocolos com empreendedores aí, e eu fiquei muito bem impressionada com o grau de maturidade dos empreendedores do Maranhão. Então, fico muito feliz de estar com vocês duas aqui, como você também falou, uma das causas da minha vida é empoderamento feminino. Então, estamos aqui, 3 mulheres, falando com os empreendedores, independentemente de serem homens ou mulheres, do Maranhão. Prazer estar com vocês. Ana, o Sebrae ele teve um papel fundamental, né, em todo esse contexto de pandemia que nos pegou de surpresa. Então, desde o início de tudo, nós estamos aqui presentes, realizando essas lives, webinars, que a gente sabe que é um espaço de muita informação que tende só a acrescentar, né, na realidade do empresariado, que nesse momento alguns muito perdidos, necessitando realmente de insights, de uma orientação, e é por isso que a gente está aqui. Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria trazer aqui um trecho de um dos e-books que o Sebrae Nacional lançou recentemente, né? Lançou agora no mês de junho, uma série de e-books com orientações para a retomada segura das atividades, para mais de 30 segmentos, e um deles é meios de hospedagem. E então o e-book ele diz o seguinte: por muito tempo, a hotelaria teve o atendimento personalizado como um de seus principais diferenciais. O hóspede que desejava se sentir acolhido pelo meio de hospedagem, hoje ele precisa se sentir também seguro, em decorrência do cenário da pandemia, né? Portanto, novas práticas devem ser implementadas para a segurança de hóspedes e colaboradores. É preciso adaptar-se para a retomada das atividades e a circulação social nesse novo contexto. É preciso entender os novos hábitos de consumo, é preciso adaptar-se para o novo normal, né? Essa palavrinha que está sendo tão propagada nos últimos meses, o novo normal. E aí a gente começa com algumas interrogações, a gente queria ver o que você tem aí para compartilhar, como por exemplo, no seu entendimento, né, qual é o papel do empresário em um destino turístico nesse momento de retomada pós-pandemia? O principal papel dele, Flávia, é o papel de um líder. É o grande desafio que nós temos. Esse e-book foi liderado pelas colegas Ana Luísa Andrade e Adriana Menegais, que fizeram um trabalho muito bacana. E você me pergunta sobre o papel do empreendedor e eu reforço. Todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia na realidade, né? Mesmo aqui, para quem está nos assistindo, como Flávia disse, eu sou nordestina, sou cearense, mas moro há muitos anos em Brasília, atuo no Sebrae Nacional, e aqui foi um dos primeiros lugares a iniciar o isolamento social, mas nunca nenhum de nós imaginávamos que seria durante tanto tempo. Então, qual é o papel do empresário nesse contexto da retomada, que é um momento importante para todas as atividades econômicas, importante para todos nós e principalmente para quem empreende, que passou tanto tempo sem ter nenhum faturamento. E esse papel de liderança do empresário, ele inicia, eu digo que ele tem 3 níveis, né? O primeiro nível
Flávia e Sandra, está diretamente relacionado com a equipe dele. A melhor forma da gente educar as pessoas é pelo exemplo. E nesse momento, como diz aí no manual, que os meios de hospedagem sempre foram se diferenciaram pelo acolhimento que presta ao hóspede, isso passa por um trabalho de equipe nesse meio de hospedagem, onde o funcionário ele vai seguir muito o exemplo do empreendedor. É muito comum, às vezes, quando você está trabalhando com qualidade, em qualquer tipo de empreendimento, em qualquer tipo de negócio, e que o consultor fala para os funcionários, mas vocês têm que adotar essa prática, o funcionário dizer, mas o seu fulano, a dona fulana, se referindo ao empresário, ao proprietário, eles não fazem assim. Então, por que eles não fazem assim? Eu tenho que fazer assim. Então, o primeiro ponto é você liderar junto à sua equipe. Além de todo aquele serviço de hospitalidade que os meios de hospedagem oferecem, que é o do acolhimento, porque mais do que qualquer outra coisa, quem trabalha no turismo, o principal propósito, objetivo é acolher o estrangeiro. É esse o sentido. E esse estrangeiro aqui não é no sentido necessariamente ser alguém de outro país, é aquele que é de fora, é aquele que não vive naquele ambiente. Além desse processo de acolhimento que é fundamental, o outro ponto que nós temos agora é o aspecto da segurança. E nesse aspecto da segurança, ele diz respeito à vida das pessoas, né? Passa por assegurar a vida do próprio empreendedor, dos colaboradores dele, de toda a equipe, e do hóspede, daquele que vai utilizar do seu empreendimento para conhecer um determinado local ou para retornar, seja a Chapada das Mesas, seja os Lençóis Maranhenses, a região dos Lençóis, a Rota das Emoções, né? Então, isso é fundamental. O segundo papel de liderança dele está junto aos outros empresários dele. Primeiro, ele lidera dentro da empresa dele. Ele não pode dizer para o funcionário, faça isso se ele não fizer, porque as normas, o que ele deve fazer está no protocolo, como você disse. Eu tenho certeza que o Sebrae Maranhão está disponibilizando consultores para dar suporte nessa implementação, nessa adoção dos protocolos. Mas educar, ser referência, ser exemplo para o funcionário dele, para o colaborador dele, só ele pode fazer isso. Por mais que nós estejamos aqui dizendo que ele tem esse papel, ele tem esse desafio, mas se ele não quiser fazer, nós não podemos, né? A gente orienta. Então, o primeiro papel é dele liderar a equipe dele. O segundo é dele liderar junto aos demais empreendedores. Eu sempre dizia, antes dessa pandemia, que o turismo era interdependente. E eu tentava fazer, né? Quando eu trabalhei no Ministério do Turismo, Sandra? Olá, tivemos uma queda aqui, né? Tivemos, né? Trabalho. Voltando. Ana! Acontece em Brasília que também. todos os outros empreendedores também façam um bom trabalho. Então, o segundo nível da sua liderança é junto aos colegas empresários, junto aos seus pares, outros que também empreendem, não são só os não, junto aos de hotéis, junto a todos aqueles empreendedores da cadeia. E o terceiro nível da liderança é do destino. É de todo mundo junto, poder público, comunidade, outros atores que tem uma... Às vezes, por exemplo, se é um destino que tem universidades e que tem o poder público, é todo mundo junto. Que em alguns municípios é o conselho municipal, às vezes é o conselho da região. Então, esse terceiro nível de liderança é no destino, que normalmente é um conjunto de municípios, onde você tem ali a região, a Rota das Emoções, a parte da Rota das Emoções que fica no lado do Maranhão, ou a Chapada das Mesas. Então, esse nível de liderança, esse processo de liderança se dá em 3 níveis.
e deles a gente não pode fugir. A realidade nos impõe que nós façamos esse trabalho de liderança nesses níveis aí que nós citamos, Flávia e Sandra. Tem um dado interessante, Ana, que você falou aí, o turismo, ele impacta, em média, 52 atividades, né? Então, é uma cadeia muito poderosa, né? Então, realmente, esse protagonismo do empresário é de suma importância, porque o que ele faz dentro do negócio dele pode reverberar para vários segmentos, Vou te dar um exemplo. né? Ele pode ser realmente o exemplo. Essa semana a gente estava em reunião e alguém trouxe o exemplo do Rio Grande do Sul, dizendo assim, foi semana passada, pronto, na nossa reunião, que o nosso colega dizia assim, mas Gramado vive em função do turismo. Então, a gente diz que são 52 atividades, mas muitas vezes até extrapola isso, porque existem municípios, destinos, que eles existem porque existe o turismo. Se o comércio é em função do turismo, a padaria, claro que vende, o comércio também vende para as pessoas que vivem ali. Mas aquela comunidade, aquele ambiente, aquele município, aquele território, ele vive em função do turismo. Então, você tem que imaginar que as suas ações individuais impactam na imagem do destino. Se você faz um trabalho bacana, contribui para o seu destino. E se você faz um péssimo trabalho, você impacta negativamente. Tem mais uma coisa. Às vezes, uma ação sua que não é inadequada impacta muito mais na imagem do destino do que na imagem da sua empresa. Às vezes, a pessoa até pode esquecer o nome do empreendimento que esteve lá, mas ela sempre vai lembrar, seja positivamente ou, infelizmente, negativamente, que foi na Chapada das Mesas ou que foi na Rota das Emoções. Então, lembre-se que sua responsabilidade é muito grande. E quando a gente pensa em hotelaria, pelo fato dos meios de hospedagem fazer essa acolhida, é como aquele anfitrião, né, que quando a pessoa chega, ela quer recomendações e aí ele tece todas aquelas indicações. É um receptivo, é um restaurante, enfim, N atividades que esse hotel, esse local que está acolhendo pode fazer. Então, realmente, se a gente for agora focar no segmento, né, que tem um papel primordial, e como é importante o empresário realmente ter as suas equipes bem afinadas, né? A comunicação é muito importante nesse processo. Às vezes a gente percebe equipes que não conseguem absorver, né? Às vezes a liderança entende toda essa responsabilidade que deve ter, mas isso às vezes não chega na ponta. E nesse momento ela deve chegar na ponta, porque aquele recepcionista que está lá no balcão, ele tem um papel primordial, ele é o porta-voz, né? Com certeza, o atendimento é a acolhida daquele recepcionista que vai ser referenciada, por exemplo, lá no TripAdvisor, lá no Booking, né? Às vezes a gente percebe clientes que vão lá e até nomeiam, fulano de tal me atendeu assim, assim, assado. Né? Tamanha é a importância dessas pessoas, né? Na verdade, é isso bem aqui, hashtag pessoas. O turismo ele tem muito disso, a prestação de serviço tem muito disso. E agora, quando a gente está nesse cenário em que a saúde é algo que está aí merecendo toda a atenção, ainda tem um fator, a gente vai lidar com clientes que perderam familiares, que perderam amigos. Né? Eu posso não ter perdido, mas o meu cliente pode ter perdido, então ele vai ver aquilo com muito mais seriedade do que a gente possa imaginar. Então, realmente, a responsabilidade é enorme. Sandrinha, você está aí, quer fazer alguma colaboração? Voltei, aconteceram coisas. Eu percebi, teve um momento que eu fiquei aqui sozinha, gente, cadê as meninas? Pois mas faz parte. Suspense. Pois é, e contribuindo nessa situação aí, bem colocada por Flávia, por você, Ana, desse protagonismo da liderança, né, do empreendedor e do empresário, não só dentro do empreendimento dele, mas onde ele está presente, né, fazendo, e detalhe, ele também como elo, né, de ligação de toda essa cadeia, como bem a Flávia lembrou, são várias atividades se interligando. E aí vem aquela situação, visando essa parte de segurança, que
sanitária, principalmente, a gente já está vendo, já existem os protocolos, né? A questão é realmente colocar em prática. E aí, qual seria a sugestão para a gente estar trazendo para esses nossos empresários, empreendedores, de maneiras de comunicar essa implantação, né? E mais do que nunca, vai estar mais importante ainda essa visibilidade, não é isso? De comunicar. Flávia trouxe 2 pontos importantes, que ela trouxe as redes sociais, as mídias digitais, né? Elas são fundamentais, elas são necessárias, e você tem que comunicar em todos os canais. Você tem que... Eu observo como pessoa física. Parte das pessoas que são meus amigos no Facebook não são as mesmas que me seguem no Instagram, que não são as mesmas, nem todo mundo também está no LinkedIn. Então, imagine o empreendimento. Eu dei um exemplo de uma pessoa física, que sou eu, Ana Kleber. Mas você imagina um meio de hospedagem, um negócio. Então, ele tem que estar nas mídias, ele tem que comunicar, ele tem que informar, ele tem que gerar segurança para quem pretende visitar o destino que ele está adotando. Então, ele pode mostrar imagens, ele pode fazer um vídeo, mas ele tem que comunicar isso, tem que estar claro. Agora, o que eu sempre digo, que o mais importante disso tudo é você, que a sua comunicação corresponda à realidade quando o hóspede chegar na sua empresa. E isso, o meio de hospedagem, todos os negócios do turismo são importantes. Mas imagine que nós vamos fazer uma viagem. Às vezes a gente nem definiu que passeios a gente vai fazer, mas a gente, para viajar, a gente reserva o meio de hospedagem. Então, isso mostra o peso, o papel, a importância que o meio de hospedagem tem para o destino e que tem para o viajante no momento que ele decide visitar determinado destino. Então, às vezes, você nem decide tudo que você vai fazer, mas você escolhe onde você vai se hospedar. Que você quer ter certeza que quando chegar naquele lugar, você vai ter onde dormir e que esse lugar onde você escolheu para se hospedar, ele está condizente com aquilo que é importante para você e, obviamente, com aquilo que você tem condições de pagar. Então, esse papel das mídias digitais é importante, do jeito que elas são importantes para você comunicar que você está adotando, que você adotou e mostrar que você realmente fez isso por meio de vídeos, imagens, mostrando que está tudo preparado para recebê-lo. Quando o cliente, o hóspede chegar no seu hotel, ele tem que realmente encontrar coerência entre aquilo que você disse nas mídias digitais e aquilo que encontra lá. Porque se ele não fizer isso, ele vai usar dos diversos canais. Como o Flávio falou, hoje a gente tem TripAdvisor, eu mesma sou colaboradora do TripAdvisor, quase todos nós somos, e mesmo que você diga assim, mas eu não ligo muito para TripAdvisor, você tem que ligar, você jamais pode dizer que não liga para as mídias digitais, porque as pessoas postam o tempo inteiro onde elas estão, o que elas gostaram, o que elas fizeram, e isso elas influenciam outras pessoas. É muito comum, quando eu volto de uma viagem, as pessoas me procurarem, me mandarem mensagens, e às vezes eu ainda estou viajando, dizendo, quando você voltar, me avisa que eu quero saber de você como foi essa viagem. Então, essa pessoa, inclusive se ela está no seu empreendimento, e se você percebe que ela está satisfeita com o que está sendo oferecido ali, as condições de segurança do seu empreendimento realmente a impressionaram positivamente, estimule que ela compartilhe nas redes sociais, né, de forma educada e ética, assim, se ela te fizer um elogio, diz, olha, muito obrigada, mas eu preciso que você nos ajude. Esse é o momento que todos nós entendemos que a gente precisa, mais do que nunca, exercer o nosso papel não só de cidadão, mas principalmente aquele nosso papel que é de ser gente, de ser humano, e contribuir para que todos retomem a atividade econômica. Então, assim, seguramente esse hóspede vai estar muito sensibilizado a postar um comentário positivo sobre o seu empreendimento. Da mesma forma que, se não for positivo, pode ter certeza que não vai ser nem preciso você pedir. Ele vai, se for negativo, ele vai postar de imediato, vai dizer que você disse isso e isso no site, ou no Instagram, ou no Facebook, e que quando ele chegou aí, não foi isso que ele encontrou. Então, gente, muito cuidado com a comunicação. Comunicação clara do que você está fazendo, que ele vai encontrar segurança no seu meio de hospedagem, mas, ao mesmo tempo, quando receber,
faça com que ele encontre aquilo que você disse que ia oferecer, porque ele é um formador de opinião. E hoje, para a gente ir num lugar, a gente decide muito em função da opinião dos outros. Não é, antes dessa pandemia, em janeiro, eu estive em São Paulo com uma colega minha de trabalho, e a gente chegou já à noite e queríamos ir jantar. Do aeroporto mesmo, já era tarde, a gente viu ali um restaurante que eu queria muito conhecer, famoso. Metade das pessoas elogiavam e a metade das pessoas diziam, umas diziam, foi maravilhoso, e outras, não é nada daquilo. E a gente, imaginem, eu queria muito ir, porque eu, inclusive, participei de um evento com o chefe desse restaurante, mas ali nós ficamos na dúvida se nós íamos ou não. Acabamos indo e foi maravilhoso, fomos atendidas maravilhosamente bem, tivemos uma experiência inesquecível. Mas eu estou contando isso para mostrar para vocês o quanto a opinião de quem esteve no seu hotel, de quem esteve, sei lá, no seu restaurante, de quem usou o serviço da sua agência de viagem influencia. E reforço mais uma vez o papel, Flávia falou, da liderança junto aos funcionários. Eu nunca esqueço uma coisa que eu vivi na minha vida, gente. Em 2002, eu fiz estágio na hotelaria na Itália. E o hotel onde eu fiz estágio, ele tinha menos de 100 unidades habitacionais, mas tinha mais de 90 e poucas unidades habitacionais. E primeiro eu fiz o estágio, primeiro eu fiz na área de A e B, de alimentação e bebidas, depois eu fui fazendo a recepção. E na área de alimentação e bebidas, à noite eu atuava no restaurante. E todas as noites eu estava lá com o dono do hotel, e eu e ele, apesar de eu trabalhar também servindo as mesas, mas tinham 2 garçons, o restaurante não era grande, ele botava mais os 2 garçons para servir e ficava comigo. E uma das coisas que nós fazíamos era receber a Itália fria, nós recebíamos os clientes e nós tirávamos os casacos das mulheres e dos homens e pendurávamos no local onde tinha e ficávamos lá a noite inteira para receber os clientes. O dono do meio de hospedagem de mais de 90 unidades habitacionais. Então, gente, mais do que nunca o empresário está sendo chamado, porque quem já fazia isso, ótimo, parabéns. E quem não fazia, está na hora de rever a forma como você gerenciava o seu meio de hospedagem. O empresário tem que ter um papel de atuação forte no seu meio de hospedagem. E aquilo me marcou profundamente, porque eu já trabalhava no Sebrae e eu já atendia clientes que tinham meio de hospedagem às vezes menores, e eu não conseguia imaginar um dono daquele meio de hospedagem, muitas vezes, não todos, obviamente, mas fazendo aquele papel que nós fazíamos lá, de receber, de dizer, de acolher, de dizer boa noite, tirar o casaco, pendurar ali, quando a pessoa ir embora, colocar novamente. Então, pensem no papel e no desafio que vocês têm, depois de tudo isso que nós vivemos. A gente tem que voltar melhor, a gente tem que voltar um gestor melhor, a gente tem que voltar comprometido mais com o desenvolvimento da nossa empresa, com o propósito do nosso negócio, mas também com o nosso destino e com a nossa comunidade. Legal, Clévia. Ana, isso que você acabou de dizer me trouxe uma reflexão interessante. É a questão de valor. Porque protocolo, todo mundo vai ser obrigado a colocar em prática. E daí vem, o que vai me fazer diferente em relação a um outro empreendimento, não é isso? Aí a gente entra com a questão de valor, né? De agregar coisas, de uma maneira que faça com que leve alguma coisa diferente, que acrescente, que agregue, né? Para aquele cliente, que faça alguma coisa diferente, não é isso? Exatamente. E aí é um desafio muito interessante, porque assim, você tem que acolher, mas sem ao mesmo tempo invadir o espaço do hóspede. Mas você tem que fazer com que ele se sinta acolhido, com que ele se sinta recebido, o quanto ele é importante. E aí, gente, os detalhes fazem toda a diferença. E isso não tem a ver com o tamanho do empreendimento. Eu vejo muito empresário se justificando para mim. Ah, Ana, mas minha pousada só tem 8 unidades habitacionais. Eu disse, ótimo, você sabe o nome de todos os seus clientes? Sim, você tem que saber. Porque se você só tem 8 unidades habitacionais, é mais difícil para o cara que gerencia um hotel com 400 unidades habitacionais gerar diferencial do que você que tem 8. Então, assim, eu citei até um exemplo para vocês, quando eu conheci a pousada do Toque, em Alagoas,
Depois eu levei um empresário para dar uma palestra para os empresários lá no Ceará, isso há muitos anos atrás. E, assim, a pousada dele, assim, quando eu o conheci, tinha ali umas 8, 10 unidades habitacionais. Mas, gente, tem que fazer o diferencial. É como você cumprimenta o hóspede, é como você o recebe para o café da manhã, os detalhes, aquela florzinha, que às vezes é uma florzinha colhida ali, às vezes é até uma florzinha do campo que você tem em abundância naquela região, ou é um cacto, eu que venho do sertão do Ceará, mas é aquilo que te confere identidade, é aquilo que o hóspede só vai viver, só vai experienciar no teu meio de hospedagem, ele só vai viver isso se for no Maranhão. Eu guardo uma imagem linda, linda dos Lençóis. Eu lembro que a gente fez um passeio de barco e tem uma comunidade que tem um farol e a gente circulou ali, eu comprei um colar maravilhoso, adoro artesanato, de uma mulher. Eu lembro que a gente navegou naquele rio Preguiças e tinha uma parte que a vegetação era tão densa que todos nós tivemos que nos abaixar para poder passar. Então, gente, essa pessoa, quando volta para casa, ela tem que trazer essas memórias inesquecíveis. Quando eu fui aos Lençóis, eu ainda era do Ministério do Turismo. Há 8 anos que eu estou no Sebrae Nacional, e quando eu falo dessa minha memória para vocês nos Lençóis Maranhenses, parece que foi ontem que eu a vivi. Ela está aqui comigo, no meu coração. Então, é isso que vocês têm que fazer, que as pessoas vivam experiências inesquecíveis. Sempre o Sebrae, nos últimos anos, tem trabalhado com turismo de experiência. E experiência não tem a ver necessariamente só com luxo, não. Tem a ver com cuidado, com a limpeza, aquele lençol cheiroso que quando você deita, aquela sensação de roupa limpa. É o recepcionista que é simpático. As coisas, a gente pensa em atendimento, a gente tem mania de complicar, tem que ser profissional. Tem que profissionalizar, isso não é dispensável. Mas essa profissionalização, ela tem que ser humanizada, ela tem que ter um sorriso. E nós, nordestinos, temos essa coisa do acolhimento muito forte em nós. Agora, além de todas essas coisas que sempre foram obrigação da hotelaria, tem mais um elemento que nós temos que ter, é a saúde, a segurança, é a vida das pessoas. Gente, com vida não se brinca. Isso é muito sério e a gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma responsabilidade que todos nós temos e que ela é muito grande e que nós temos que abraçar. E aí a Sandra falou de valor, só para fechar. Pensem qual é o valor do negócio de vocês. Olha, gente, é inadmissível que qualquer ser humano, seja empreendedor ou não, tenha passado por tudo isso que nós estamos passando e não tenha feito uma reavaliação dos seus valores, seja enquanto pessoa, seja enquanto empreendedor. Se antes dessa pandemia você pensava que o único objetivo da sua empresa era ter lucro, eu lamento por você, lamento de verdade. É claro que uma empresa tem que ter lucro, gente, óbvio. Você investiu dinheiro, você investiu o seu tempo, você tem que ter um retorno financeiro. Mas isso não é, isso é um objetivo muito pequeno para uma empresa. Você tem que ter outros valores, qual é o propósito do teu negócio? E hoje esse propósito, gente, ele passa pelo retorno financeiro, sim, continua passando, mas ele passa pela questão da sustentabilidade e pela questão da sustentabilidade econômica, ambiental e social. Só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo sobre o plano de retomada da União Europeia. E um dos objetivos da União Europeia é o Green Deal, que, ou seja, é a meta verde. E, inclusive, eles querem impor sanções a outros países que vendem produtos para eles e que não adotam regras que não focam na sustentabilidade ambiental. Ou seja, os países mais desenvolvidos, cada vez mais, eles vão pressionar o mundo para que a gente seja responsável com o meio ambiente. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe isso. E como dizem os estudiosos, em relação à pandemia, se controla, em relação ao meio ambiente, não se controla. Então, pensem qual é o valor de vocês. Se antes o objetivo do negócio de vocês não tinham propósito, era só ter lucro, depois de tudo isso, vocês têm que ter mudado de ideia. Aí vocês me dizem, mas tem um fulano acolá, que normalmente os empresários me dizem isso, que só pensa em ganhar dinheiro e o negócio dele continua existindo. Ok, tem um fulano acolá também que é mau caráter e nem por isso nós somos. Nós queremos fazer parte de uma minoria que não faz o que é o melhor, ou nós queremos fazer parte de um grupo de pessoas
que faz a diferença para um mundo melhor. E vocês podem fazer isso por meio do negócio da empresa de vocês. Perdão que eu sei que me estendi. Imagina, Ana, a tua fala e a fala da Sandra me remeteu ao seguinte: a gente vê muitos empresários preocupados agora com selo, né? Agora eu vou implementar, vou colocar o tal selo, estampa nas redes sociais, estampa ali no balcão, mas tem que haver a coerência, né? Como você falou. E também o que eu achei interessante, talvez seja um momento de muita atenção para o atendimento dos protocolos, mas não se pode esquecer do que você falou, do fator experiência, né, da conquista, do que vai ficar na memória afetiva desse hóspede, desse turista. É muito importante a gente levar em consideração, a gente não se perder. É um turbilhão de informações nesse momento, é um turbilhão de mudanças, mas como você bem falou agora, existe um propósito. Né? Hoje a gente falava mais cedo, que destino a gente quer ser? Então, o empresário que faz parte de uma cadeia, ele tem que se lançar todo dia essa interrogação. Qual é o turista que eu quero para o meu empreendimento? Qual é o turista que eu quero que frequente o meu meio de hospedagem? Eu me adequo a ele ou ele se adequa ao meu equipamento? Né? E aí a gente chega em posicionamento de mercado. Então, os protocolos não é para ser um fardo, é para ser um instrumento de competitividade. A gente vê muitas oportunidades, né? Eu imagino que está sendo oneroso, está sendo talvez trabalhoso para muitos empresários, é algo muito novo. A gente sabe que alguns segmentos já têm uma maior familiaridade com protocolos, como, por exemplo, alimentação fora do lar. Outros nem tanto, o que não quer dizer que não existem normas, as normas existem, mas talvez alguns empresários ainda não tinham percebido o quanto isso pode ser fator de competitividade para eles, diferencial. Né? Então, esse é o momento. Eu já estava conversando com uma empresária e ela dizendo: Flávia, chegou a hora da verdade, é hora de ter profissionalismo, né? Não dá mais para ser amador, né? Então, realmente vale a pena a gente pensar. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais sobre como esses protocolos podem ser esse instrumento de competitividade. A gente já está, falta 20 minutinhos para concluir, ainda dá para a gente... Vou errado para que outras pessoas possam perguntar, os empresários ou vocês mesmos. Gente, é um importante fator de competitividade. Imagine, você vai ao médico. Você vai ao médico que você acha que vai te atender mais ou menos? Não, talvez o remédio que ele me dê sirva mais ou menos. Imagina se você vai viajar para um lugar onde você acha que sua segurança é mais ou menos. Lembrem-se, primeiro aspecto, que hoje um cliente importante para vocês é o turista internacional. Nossas fronteiras estão fechadas, mas quando elas abrirem, o europeu não quer o brasileiro, porque nós não adotamos as medidas corretas na gestão do país, nós não adotamos as medidas corretas para conter o coronavírus, essa pandemia. Então, a União Europeia já decidiu, está abrindo suas fronteiras, mas nós brasileiros, se quisermos ir para lá, não podemos. Da mesma forma, o europeu vai ficar muito preocupado para vir para cá. Vocês trabalham com esse turista europeu. Vocês sabem como o europeu, ele é assim, muito lógico, muito racional. Essa nossa coisa assim, vamos dar um jeitinho. Para o europeu não existe dar jeitinho. Imagina quando é a saúde dessas pessoas. Então, esse é um instrumento de posicionamento para o mercado. Sim. Volto a dizer para vocês, não precisa ser um grande empreendimento para receber hóspedes com melhor poder aquisitivo. A gente tem mania de vincular o tamanho do empreendimento ao perfil do hóspede. Você precisa ter serviço de qualidade. E esse serviço de qualidade hoje passa pela adoção adequada, sem jeitinho, sem mais ou menos, dos protocolos de segurança. A empresária que disse isso para a Flávia, ela está certa. Chegou o momento da verdade, da gente separar o joio do trigo. Bom, pode ter, tem, do jeito que tem empresário que quer fazer mais ou menos, vai ter turista que quer fazer mais ou menos, né? Então, esse turista que quer fazer mais ou menos vai para esse meio de hospedagem que acha que a vida não é um valor importante. Mas o que a realidade não nos pede, ela nos impõe, os protocolos são obrigatórios.
E eles não podem ser um peso, gente. É uma questão de se adaptar. Pensem quando vocês eram criança, que todo dia a mãe de vocês dizia para vocês escovarem os dentes. A maioria de nós deve ter vivido ou escovar os dentes, ou tomar banho, ou alguma coisa. E depois, hoje, imagina, hoje você acorda e você pensa, eu vou escovar os dentes? A mesma coisa são os protocolos, são novos hábitos. Ali no primeiro dia, tem regras a mais, causa um estranhamento, mas se a gente se comprometer, se isso for verdadeiro, nós vamos adotar. É claro que às vezes impõe um ônus financeiro ali, porque tem mais produtos de limpeza, tem máscaras, mas isso é o mínimo que nós podemos fazer para cuidar da vida de vocês mesmos, dos colaboradores de vocês e dos clientes que visitam vocês. E pensem, o que é que vocês querem para o futuro? Eu sempre cito como exemplo um destino que me impressionou enquanto posicionamento mercadológico. É óbvio que eles têm uma localização geográfica que facilita muito. Eu fui a Monte Verde, é um distrito de Camanducaia. Camanducaia é um município mineiro que está ali na fronteira com o estado de São Paulo. E eles têm como cliente a grande elite de São Paulo. E não tem empreendimentos de 40, pelo menos na época que eu fui, grandes hotéis, não. São pousadas ou hotéis ali de 20, 18, 30 unidades habitacionais, mas com uma infraestrutura maravilhosa, com serviço maravilhoso. Então, gente, no Brasil também existe muita gente com muita grana, que tem um excelente poder aquisitivo. E como diz um amigo meu, não interessa de onde vem o dinheiro. Assim, R$500, tanto faz se ele foi pago, se o cara vinha com dólar e trocou aqui para o real, ou se foi de um brasileiro. R$500 continua sendo R$500. R$1.000, R$5.000 continua sendo R$5.000. O que interessa é atrair esse cliente. Mas, gente, esse cliente tem um nível de exigência muito maior. Ele não aceita essas coisas mais ou menos. Então, o serviço tem que ser impecável. Essa história que um dia uma amiga minha contou, que foi em determinado local, né, que tinha areia na piscina, de manhã, quando antes dela ir para a praia, tinha areia na piscina, aí ela imaginou, não, eu vou fazer os passeios, quando eu voltar quando eu voltar mais tarde, a piscina vai estar limpa. E quando ela voltou mais tarde, continuava com a areia na piscina. Gente, não dá, isso é falta de profissionalismo. Então, ser simples, ter empreendimento que não é um empreendimento de luxuoso, não quer dizer tolerar esse tipo de coisa. E o cliente tolera cada vez menos. E a partir dessa pandemia, vai tolerar cada vez menos, mais exigente. E pensem que destino vocês querem ser. Vocês querem ser um destino mais ou menos, ou vocês querem ser reconhecidos pelo diferencial de vocês? E eu digo isso para vocês da mesma forma que eu disse para o pessoal do Piauí, eu disse para o pessoal do Ceará. Vocês são um dos destinos que todo estrangeiro quer conhecer. Toda vida que eu conheço, que eu interajo com o operador, aí eu pergunto para eles. Eu tive no ano passado no Amazonas, assim, que destinos brasileiros o pessoal quer comprar? Amazônia, Rota das Emoções, ou seja, eles citam 3, mas Rota das Emoções está junto. Mas para vocês serem o grande destino que vocês têm potencial para ser, depende de vocês. Tem o Sebrae aí para ajudar, mas o Sebrae não é dono de meio de hospedagem, não. O Sebrae não é dono de agência. Isso só vocês podem fazer. Vocês têm o poder para fazer. A minha pergunta é, vocês querem fazer? É uma retórica. E, Ana, isso aí é bem interessante. E a gente está aqui, enquanto Sebrae, à disposição do empresário, né, do empreendedor, e para estar implantando apoiando a implantação desses protocolos, né? E de que maneira mais a gente pode estar, né, se disponibilizando, se dispondo para estar fazendo apoiando essa implementação desses protocolos? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Olha, eu entendo que o papel do Sebrae é o mesmo que o empresário tem em relação à equipe dele. Nós temos em relação ao empresário o mesmo papel que ele tem em relação à equipe dele. Trazer a informação, repetir, orientar, tudo que a gente puder disponibilizar para o cliente, a gente disponibilizar, sensibilizar. Às vezes as pessoas dizem, você não desiste nunca? Eu disse, bom, se eu desistir, eu vou morrer, né? Assim, eu acredito no turismo.
Obviamente que tem momentos que eu estou desiludida, tem horas que, assim, né, eu também sou gente. E às vezes a gente recebe muitas coisas, assim, muitas informações tristes de empresário que não está comprometido. Mas eu sou aquela pessoa, quando eu penso em desistir, eu lembro de um texto bíblico, né, que Cristo fala, uma metáfora, que ele diz que o pastor, ele está lá com 99 ovelhas e faltou uma, e ele vai lá atrás, porque ele não abandona nenhuma das suas ovelhas. Então, o Sebrae tem mais ou menos esse papel. Às vezes as pessoas me dizem, aquele empresário é muito difícil. E às vezes, quando a gente vai lá, o empresário é meio negativo, ele acha que tudo vai dar errado, que não sei o quê, mas eu não desisto. Mesmo assim, eu vou lá, converso com a pessoa, então eu entendo que o nosso papel é esse, trazer informação, sensibilizar. E assim, por mais as coisas que nós falamos aqui, que nós sabemos que é importante, em alguns a gente consegue tocar, em outros não. Mas mesmo aqueles que a gente tocou, a gente precisa falar novamente, porque numa única vez a gente não assimila todas as informações e todo o conhecimento de uma única vez. Então, às vezes, a gente precisa novamente sensibilizar. Por quê? O propósito de um webinar como esse é que, após tudo isso, hoje à noite, o empresário fique refletindo sobre as nossas palavras, sobre o que nós falamos aqui, sobre o que nós conversamos. E, em função disso, ou ele reforça o comportamento positivo dele, ele disse, eu já fazia isso correto, eu estava certo, eu tenho certeza agora, mais do que nunca, que eu estava certo. Ou então que ele procure alterar o comportamento dele, adotar novas práticas, não só em relação à adoção dos protocolos, não. Gestão, gente. Empresa tem que ser mais enxuta. Sabe aquela gordurinha que você deixava e que você não estava nem aí? Tem que adotar o digital não só para comunicar com o cliente, não só para comercializar, mas para fazer gestão. O que é que você pode fazer em termos de gestão com instrumentos digitais, com ferramentas, soluções digitais que muitas vezes estão no mercado até free, que você pode utilizar para diminuir os seus custos. A empresa tem que estar muito mais enxuta. E quem não aprendeu isso, com toda essa dor, com todo esse sofrimento sem faturar, você não aprendeu isso? Quando é que você vai aprender? O que você precisa mais? Legal, Ana. Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Você falou aí da transformação digital. Então, aquela história, por exemplo, o check-in online não tem que ser mais só para a rede Accor. Check-in online tem que estar aqui. Tem que estar aqui em Barreirinhas, tem que estar disponível em todos os meios de hospedagem. Hoje em dia a gente tem N aplicativos, tem N fornecedores, é correr atrás, é pesquisar, é a gente promover uma rodada de negócios, promover esses elos, e aí o Sebrae apoia, né? No encontro com esses outros elos que podem otimizar, né, a vida aí a gestão das empresas. E isso também só para, já finalizando, né? Você falou aí de Rota das Emoções e Maranhão. Tudo que a gente conversou aqui se desdobra no que o mercado está nos mostrando, que destinos como Rota das Emoções, destinos como os atrativos que nós temos aqui no Maranhão, como Chapada das Mesas, Floresta dos Guarás, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, é o que vai ser procurado, porque é onde se encontra a natureza, é onde se encontra experiência das mais diversas, contato com a comunidade, com simplicidade, com o autêntico, com o que é tradicional. As pessoas estão nesse movimento meio que assim para trás, querendo Revisitando, encontrar né? exatamente. Sabia, eu nem diria que era para trás, eu digo que é para dentro, na Para busca dentro. mais Perfeito, Exatamente. perfeito. Busca da mais essência. autêntico. Perfeito, perfeito. Exatamente. Né? Então, assim, o mercado está mostrando que nós estamos com tudo, mas precisamos estar preparados, qualificados, porque as oportunidades vão surgir. Mas algo que a gente conversou hoje pela manhã, né, alinhando o webinar, a gente não está mais competindo, o seu empreendimento ou o seu município não está competindo com o empreendimento do lado ou com o município ao lado, está competindo com o mundo, digamos assim, né? Agora, como o turismo nacional, o turismo regional vai estar mais em voga, a gente está competindo com o Brasil inteiro. Uhum. Então, realmente, a qualificação, o profissionalismo é primordial e a liderança é o fator essencial no alcance, né, desse profissionalismo. Sandrinha, com você. E aí, para ajudar nisso tudo, o Sebrae tem uma consultoria online gratuita, né, de orientação para esses vários protocolos,
e além de outras consultorias voltadas para a gestão, que para isso basta ligar para o nosso 0800, né, 570 0800. A gente tem Sebrae Tech, que é para biossegurança. A gente tem uma diversidade de materiais no reinvente.sebrae.ma.com, uma série de informações. Então, assim, a gente, para somar nessa sugestão de Ana Clévia, nessa parada para pensar, né, na dormida, né? Então, tem todas essas opções. E aí, acorda amanhã e pense, com a decisão, qual vai ser a solução em que o Sebrae pode estar ajudando. E se não for o Sebrae, mas de que maneira a gente pode estar ajudando, apoiando a movimentar essas ações, né, junto a nesse momento a gente está falando de meio de hospedagem, mas no final das contas, nessa cadeia toda, né, que é essa indústria do turismo, que cada um com a sua característica, mas que envolve uma série de empreendimentos, né, uma série de atividades, que é uma cadeia produtiva que não é só turismo, é cultura, é economia criativa, é uma série de ações que podem estar acontecendo, ou seja, uma vez eu ouvi uma fala de Andrea Roque, que eu achei muito interessante, que o turismo é uma ferramenta de desenvolvimento territorial. Sim. Então, assim, independente da característica dele, ele acaba fazendo essa promoção, né, de desenvolvimento. E nós, enquanto Sebrae, temos uma diversidade de ferramentas, mesmo não sendo do nosso mesmo portfólio, mas a gente também tem essa facilidade de estar apoiando na busca de atores para estar contribuindo, né, nessas soluções. Então, venho agradecer a Ana Clévia dessa disponibilidade e Flávia também. Bate-papo hoje, bora fazer mais e show de bola, né? Roda de conversa. Entendeu? Roda de conversa. E aí eu deixo para as considerações finais das colegas e reforçando essa nossa disponibilidade enquanto Sebrae. Ana, mensagem final. Gente, primeiro agradecer imensamente, eu sempre agradeço, e agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de falar para essas pessoas. Tudo que eu disse para vocês são coisas que eu acredito, são coisas que eu vivo no meu dia a dia, que são a minha essência. E a mensagem que eu quero dizer para vocês muito, quando eu olho alguns destinos brasileiros, por exemplo, o Jalapão no Tocantins, vocês aí na Rota das Emoções, tanto o lado do Ceará, do Piauí, como vocês aí do Maranhão, vocês têm uma paisagem que é singular, um meio ambiente que é singular. Mais do que nunca, antes dessa pandemia, isso tinha um valor imensurável no mundo. Pós-pandemia, esse conjunto paisagístico ambiental que vocês têm, eles, assim, quintuplicou, sabe assim, 10 vezes, 30, 40 vezes mais o valor que ela tinha. Cuidado com a forma como vocês tratam o meio ambiente. Lembrem dos 3 níveis da liderança que eu disse. Dentro da equipe, junto aos outros empreendedores e junto ao território onde você vive. E o sucesso de vocês passa pela forma como vocês vão tratar esse ecossistema aí de vocês, que é extremamente frágil. Se vocês protegerem, se vocês cuidarem, vocês terão um sucesso assegurado, porque esse é o melhor diferencial competitivo que possa ter. É a questão ambiental. Todo mundo está trazendo isso no coração. Só para vocês terem ideia, o Carlos Gereissati Filho, gestor executivo da Rede Iguatemi no Brasil inteiro, li uma entrevista dele para a revista Exame. Sabe o que foi que ele disse? Que antes da pandemia, ele pensava na questão, nas mudanças climáticas, mas ele não se dava conta que isso também era responsabilidade dele. E que a partir da pandemia, ele estava mudando a forma como ele atuava. Então, vocês vejam, é uma coisa que mexeu com todo mundo. Vocês têm um diferencial importantíssimo. Vocês têm tudo para serem... Vocês já são um sucesso, mas vocês têm tudo para ser um grande destino. Por favor, aproveitem essa oportunidade, que a coisa mais triste que pode existir é quando as pessoas têm oportunidades imensuráveis
e elas não sabem compreender a mensagem que o universo está lhe dando, o presente que o universo está lhe dando. Vocês são capazes, vocês têm o Sebrae aí, nós, né, eu digo Sebrae aí porque nós, mas as meninas estão aí, a equipe, o Luiz Walter, a Sandra, a Flávia, estão aí, um conjunto de consultores. Sâmia Renata, em São Luís. Isso, todo Fernando, em Pinheiro. Para lhes apoiar. Aproveitem isso. Não deixem essa oportunidade passar e saibam que sempre podem contar comigo e que, do fundo do meu coração, eu torço verdadeiramente pelo sucesso de vocês, porque eu sigo acreditando nesse país, apesar de sofrer tanto, mas eu sigo acreditando que nós sejamos capazes. E vamos voltar com um propósito mais amplo, né? Eu não estou dizendo que vocês são assim, mas de uma forma em geral, o mundo estava muito consumista e olhando só para o próprio umbigo. Vamos olhar mais para o outro, vamos dar relevância e importância ao que realmente é importante, que é isso que Flávia falou, o que é singular, o que é autêntico, o que é verdadeiro. E isso vocês têm de montão. Sucesso e gratidão por ter nos prestigiado. Agradeço. Nossa, Ana. Maravilha, viu? Eu só queria também fazer referência, na verdade, agradecer a tua participação mais uma vez e a de todos aqueles que assistiram conosco, né, esse webinar. A gente teve um comentário que foi da professora Alexandra, só dar uma lidinha aqui. O pós-pandemia só mostra claramente a necessidade da qualificação, o uso dos recursos digitais desde as vendas, check-in, atendimento, marketing digital e, sem sombra de dúvida, a implantação dos protocolos sanitários. O momento é de investimento, exatamente, só corroborando com o que a gente falou aqui ao longo do webinar. A professora Alexandra é do IFMA, do Campus Barreirinhas, e esteve conosco aqui assistindo. Obrigada, professora. Reiterando que esse webinar ele vai ser gravado, então depois vai ficar disponível na nossa loja virtual. Né? E o nosso 0800, que agora também é o WhatsApp, então qualquer dúvida, qualquer solução, solicitações de consultoria, vocês podem fazer através do 0800 570 0800, e eu também gostaria de reforçar o portal reinvente.sebraema.com, que a colega Sandra falou, onde está disponível depoimentos de empresários sobre como eles lidaram com a pandemia, como está procedendo nesse processo de retomada, além de também estar disponível os e-books que nós falamos no início, né, para mais de 30 segmentos, não só meios de hospedagem, tem mini mercado, academia, pet shop, o que vocês imaginarem a gente tem disponível lá, acessem. Muito obrigada. E a gente finaliza esta roda de conversa e fiquem atentos à programação nas redes sociais de Sebrae Maranhão das próximas que irão acontecer. Grande abraço. Obrigada, gente. Tchau, Ana. Tchau, Tudo de Sandra. bom.